Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós leremos a partir do versículo 32. Atos, capítulo 17, a partir do versículo 32. Estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando. Atos, capítulo 17, versículo 32, onde a palavra do Senhor fala-nos assim: E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Amém. Vamos orar. Senhor, te glorificamos pela tua bondade, pois o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos guia. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E através dela, ó Deus, tu falas de forma profunda aos nossos corações. Sabemos, ó Deus, que continuamos a cada dia carecendo da direção. Por isso, retornamos a ela, ó Pai, diariamente, a fim de ouvir a tua voz. E crendo nisso, ó Deus, agora, Pai, dedicamos este momento, Senhor, à reflexão acerca da tua revelação. E rogamos a ti, Pai, que tu nos dirijas de modo que alcancemos esse fim. E assim, Pai, o teu nome seja glorificado através de nós. É o que eu peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, o texto que lemos é a continuação do cenário que nós vemos descrito ali quando Paulo ele chega a Atenas. Um momento muito disseminado entre o cristianismo, essa narrativa é muito compartilhada, uma vez que se trata de um sermão de Paulo em que ele não faz menção diretamente a algum profeta, não cita diretamente um livro da Bíblia, apontando que se trata de uma citação bíblica, mas ele, na verdade, ele faz citações ali bíblicas implícitas e usa argumentações com fundo filosófico para apresentar a boa notícia da salvação ao seu público agora diversificado, um público composto de filósofos epicureus e estoicos, como falamos em outra ocasião. Mas o interessante é que na argumentação de Paulo, ele busca pontos de contato com a cultura do povo, e um desses pontos, na verdade o principal, é um altar erigido a um Deus desconhecido. E como destacamos no outro domingo, eles estavam ali num grande centro intelectual, que era Atenas naquela época, mas ali também havia o culto da ignorância. Cultuavam sem conhecer. Mas o interessante, irmãos, é que após aquele sermão maravilhoso, que quando nós lemos, eu pelo menos ao ler o texto e ver o sermão de Paulo ali, irmãos, isso move o meu coração. Eu fico pensando, poxa, como que essas pessoas ainda permaneceram endurecidas? Mas nós vemos que diante desse sermão há reações diferentes. Mas era o apóstolo Paulo, ele era o cara, se ele pregasse tinha que se converter. Não, há reações diferentes. Há até quem escarneça, há quem creia. Nós vimos reações diferentes. E também na nossa vivência, enquanto servos de Deus, pregando o Evangelho, nós percebemos, irmãos, que nem todas as pessoas reagem da mesma forma. E isso, por vezes, nos causa inquietação. Às vezes apresentamos o Evangelho, mas não há uma resposta positiva. Por que existe essa inquietação? Porque nós, irmãos, fomos influenciados, dirigidos à ideia de que nós é que produzimos o resultado. Fomos dirigidos a essa ideia. Acabamos comprando essa ideia de que nós é que fazemos acontecer, quando a Bíblia nos ensina justamente o contrário, que esse momento da pregação é o momento em que o Espírito Santo vai ao coração do indivíduo. O indivíduo ouve a pregação,
Só que esse indivíduo, ele pode recusar também, ele pode rejeitar, pode se endurecer diante da pregação. Então, não depende de mim, não depende de você. A nossa tarefa é apenas pregar. Mas às vezes nós queremos fazer acontecer, mas não deve ser por aí. Mas a reflexão que eu quero propor nessa manhã é a respeito das reações diante da pregação. As pessoas reagem de forma diferente. Eu posso fazer aqui alguma coisa aqui, posso dar um tapa no banco aqui, um vai se assustar, outro vai rir, outro vai, que palhaçada, e de repente vai embora. Mas perceba, reagimos de maneira diferente aos estímulos mais diversos. Há pessoas, por exemplo, filhos, né? Isso pode ser percebido no lar, né? Os dois filhos criados pelos mesmos pais, só que um de repente é mais impulsivo, o outro é mais calmo, um é mais explosivo, inconsequente, o outro é mais equilibrado, mais sábio. Foram criados pelo mesmo pai. As reações são diferentes, mas nós pregamos a mesma mensagem. Então, quais são as reações com as quais nós podemos nos deparar quando pregamos o Evangelho? Irmãos, nesse texto nós vemos algumas delas. Não vamos aqui esgotar todas as reações, mas vemos, o texto é uma narrativa, mostra o que aconteceu naquele momento, naquela época. Mas essas coisas, irmãos, nós vemos elas se repetirem. Por isso quero falar com os irmãos nesta manhã sobre reações diante do Evangelho. E a primeira coisa que quero destacar, irmãos, a primeira reação que nós vimos nesse texto, irmãos, é evidente, é a zombaria. Irmãos, a mensagem do Evangelho, ela nem sempre vai encontrar corações abertos e ouvidos atentos. Em Ezequiel capítulo 2, Deus fala ao profeta que o enviaria a um povo de semblante duro e obstinado de coração. Mas ele disse assim, olha, quer eles ouçam ou quer não ouçam, eles vão saber que teve um profeta entre eles. Ele disse, olha, pode ser que eles não ouçam, pode ser que você pregue e eles não queiram ouvir, mas que importa, você é o meu profeta. Você é o meu instrumento para a comunicação dessa mensagem que eu revelei. Então, o que importa não é você quem vai fazer a obra. Você é a ferramenta nas mãos de Deus. Veja, Paulo, com essa consciência, ele prega, irmãos. Ele sabia o auditório que estava diante dele, mas ele prega a si mesmo. Veja, é interessante nós voltarmos e percebermos os dois grupos de filósofos que se encontravam duas escolas filosóficas representadas naquela ocasião. Havia ali os epicureus e os estoicos, e a gente já destacou algo a respeito da filosofia desses indivíduos, mas o interessante é que, de um modo geral, tanto epicureus como estoicos, eles, embora os estoicos tivessem uma ideia de imortalidade da alma, os epicureus já não, mas os dois grupos entendiam que a morte física concluía a existência do homem na terra. Eles não conseguiam conceber a ideia de uma ressurreição do corpo. Platão já havia concebido uma ideia de imortalidade da alma. Os estoicos, como uma filosofia neoplatônica, eles tinham essa concepção. Mas os epicureus, por outro lado, nem acreditavam em imortalidade da alma, que dirá a ressurreição dos mortos. E provavelmente foram eles que escarneceram. Porque eles nem acreditavam em imortalidade da alma. Falavam, fala sério. Eles entendiam que o homem devia buscar o prazer como bem supremo, mas não o prazer como qualquer prazer, o prazer pesado, calculado, que não tivesse consequências danosas. E eles entendiam que o maior prazer viria quando se vencesse o medo da morte. E como se venceria o medo da morte? Eles ensinavam, olha só, na morte
você não vai saber que está morto. Os átomos do seu corpo vão se desfazer e se espalhar ou melhor, os átomos da sua alma vão se desfazer e se espalhar pelo universo. Então, você não vai saber, se você não vai saber que está morto, para que temer a morte? Eles diziam isso e entendiam encontrar assim a felicidade. Então, provavelmente eles escarneceram de Paulo. Ah, sai daí, rapaz, falando desse negócio, a gente sabe que isso não existe, nem imortalidade da alma a gente crê. Aí, irmãos, veja bem, Paulo sabia do pensamento desses indivíduos. Paulo havia estudado na Universidade de Tarso. Paulo era um homem com formação acadêmica, não só na cultura judaica, aos pés de Gamaliel, mas também na cultura helênica, cultura grega. Paulo podia ter adaptado a sua mensagem. Assim, poxa, se eu pregar isso aí, eles vão zombar de mim, já sei. Eu sei, os epicureus não creem nem na imortalidade da alma. Eu vou falar de ressurreição, eles vão zombar. E é interessante, irmãos, que até o momento em que Paulo não havia falado sobre arrependimento, juízo e ressurreição, você percebe que não há relação, pelo menos o texto não menciona, reação do auditório. Parece que Paulo tinha ganho a atenção do público. Ele estava pregando, citou até poetas gregos. Então eles provavelmente estavam atentos, mas quando Paulo ele fala a respeito da culpa, porque só tem que se arrepender aquele que é culpado. Paulo fala a respeito da culpa, fala a respeito da responsabilidade moral, porque o juízo implica responsabilidade moral. E quando Paulo fecha falando sobre a ressurreição, então ele perde o seu auditório. Mas veja, o que é mais importante? Não ser zombado e negociar a verdade, ou enfrentar humilhações e zombarias e perseguições, mas se manter fiel à verdade bíblica? Qual a opção devemos escolher? Jesus ensinou em João capítulo 15, a partir do versículo 18 até o versículo 21, Jesus ensinou que a nossa identificação com Ele vai nos levar inevitavelmente à perseguição. Jesus fala assim, olha só, o discípulo não é maior do que o mestre. Se perseguiram o mestre, vão perseguir vocês também. Então, irmãos, às vezes no afã, no desejo de ter um auditório mais atento, mais feliz, as pessoas negociam a pregação, negociam o conteúdo, não querem zombaria, não, se eu falar disso vão zombar de mim. Mas, irmãos, pelo simples fato de nos identificarmos com Jesus, de imitarmos Cristo, de procedermos de forma semelhante a Ele, irmãos, já zombarão de nós. Na nossa sociedade, um jovem, uma jovem dizia, eu sou virgem. Irmãos, isso já é motivo de zombaria. Em alguns grupos, nós casados, homens, declararmos que somos fiéis às nossas esposas, também se torna motivo de zombaria. A heterossexualidade, na atualidade, se torna motivo de zombaria, irmãos. Como falávamos noutra ocasião, nenhuma calça decente se pode comprar hoje. Até uma calça social você tem que comprar apertadinha. Que isso, meu? É a homossexualização da nossa sociedade. Parece que é errado ser heterossexual. E as pessoas vão zombar de nós por causa disso. Que é isso? Vai essa calça aí de velho. Calça de velho, eu prefiro de velho do que apertadinha, meu irmão. Que é isso? Então nós já vamos ser zombados naturalmente por causa da nossa identificação. Sempre haverá pessoas fazendo oposição. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,12 que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. É inevitável. Vão zombar de nós, irmãos. Me lembro que novo convertido, com desejo de evangelizar, sede,
eu e alguns irmãos, né, entramos num dos trens lá do Rio de Janeiro, peguei ali o Santa Cruz e fomos pregar. Na época podia, né? Hoje em dia é proibido. Nós fomos pregar o Evangelho. Eu, na verdade, fui acompanhar os irmãos. Então, o diácono ali que estava conduzindo o grupo bateu no meu ombro e falou assim: o próximo vagão é teu, né, para pregar. Né? Aí eu, amém. Chegamos ali, eu preguei. E havia um jovem zombando, né? Sai daí, seu doido, né? Mas, irmãos, o interessante é que eu lembrei que no passado eu havia estado no lugar daqueles jovens. Eu também já zombei da pregação. E aí eu lembrei do poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Irmãos, o pregador tem que crer na sua pregação. O pregador não pode ser um mero orador, não pode apenas discursar, tem que crer no que ele prega. Não importa o que os outros pensem. Paulo cria no que ele estava pregando. Toma estava zombando, não tem problema. No outro tempo, imagino Paulo pensando, no outro tempo, além de mais do que escarnecer, eu persegui e matava essas pessoas, mas agora estou aqui e creio no poder do Evangelho. Então, por mais que haja essa reação de zombaria, irmãos, nós devemos crer que Deus fala através da sua palavra e fala aos corações dos homens. Isso deve nos mover a pregar o Evangelho, porque devemos ter a convicção de que o Evangelho não é nosso, mas é a boa notícia de Jesus Cristo. Não podemos produzir conversões, mas cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Segunda coisa que quero destacar, irmão, segunda reação diante do Evangelho é o interesse. O interesse, irmãos, também aparece nesse texto. Olha que coisa curiosa, né? Há interesse. Há quem pense, irmãos, que o outro grupo, que diz assim, acerca disso te ouviremos outra vez. Há quem pense que o outro grupo, na verdade, utilizou uma forma mais polida, mais cortês, né, de encerrar a conversa. Tá bom, depois a gente conversa sobre isso. Mas eu acredito que o contraste aí entre os grupos, um escarnece, outro diz que vai ouvir depois, revela que eles não têm necessariamente a mesma posição. Um está zombando, o outro fala assim, não, olha só, a gente até quer ouvir. Sabe por quê, irmãos? Quantos grupos de filósofos, ou melhor, de escolas filosóficas estavam presentes ali? Tinha quantos? Tinha 2. Nós temos 2 reações, né, ali desses grupos, né? A princípio temos a zombaria e temos, ouviremos depois. Provavelmente quem zombou foram os epicureus. Eles zombaram, porque eles nem acreditavam em nada depois da morte. Não acreditam em nada, que dirá a ressurreição. O outro grupo, os estoicos, eles admitiam que a sua doutrina, o seu pensamento fosse contestado. Eles admitiam isso. A contestação, não tem problema, vamos dialogar. Eles tinham essa postura. Então é muito provável que a postura deles aqui fosse de querer ouvir mais, sim, mas não significa que esse interesse fosse um interesse por abraçar a fé cristã, mas sim de ouvir mais sobre uma nova doutrina, ouvir uma novidade, como nós vimos no texto, nos versículos anteriores, que os atenienses gostavam disso. Então eles demonstram interesse, e isso nos faz pensar, irmãos. Às vezes pregamos o Evangelho e às vezes nos deparamos com pessoas que gostam de Bíblia. Os irmãos já viram isso? Gente que gosta de Bíblia, mas que não é crente. Eu já vi, conheço um montão, gosta de Bíblia. Você começa a pregar, o cara, poxa, que legal. E aquele texto assim? Me explica isso aqui. Você vai explicar o cara, poxa, gostei, quero mais.
cara gosta de Bíblia, mas aí você fala assim, vem cá, mas conversão, Cristo, entregar a vida para Cristo. E não, não é não. Gosto da Bíblia, acho legal a beça. Acho que estou bem assim. Irmãos, por isso é importante que a gente não confunda as coisas. É fácil confundir. A tendência é que nós confundamos o interesse com conversão. Tem gente que gosta de Bíblia, mas não é crente. Nunca se converteu. Sabe muito às vezes de Bíblia. Não, fulano sabe muito. Que é isso, pastor? E não é crente, sabe muito, mas nunca se converteu. Interesse não é sinônimo de fé genuína. Olha, eu quero saber mais. É um passo, né? Um passo, poxa, legal. Vamos lá, vamos falar do Evangelho. Mas o Evangelho requer uma atitude. Essa atitude Paulo já tinha mencionado no versículo 30. Paulo diz que Deus, não levando em conta os tempos, o tempo da ignorância, Ele ordena, a todos os homens que se arrependam. A ordem é essa, que se arrependa. O Evangelho requer uma atitude. Você ouviu? Que legal. A atitude requerida não é quero ouvir mais. A atitude requerida é arrependa-se. Se renda aos pés de Cristo. Ouvir, pastor, então quer dizer que as pessoas não podem querer ouvir mais? Pode, irmãos, não é isso. Eu estou dizendo para a gente não confundir as coisas. Não significa que porque alguém quer ouvir mais, que ele automaticamente é um convertido. E isso acontece, irmãos, porque o nosso desejo de novos crentes, de almas para Cristo é muito grande. Nós somos crentes, nós gostamos disso. Poxa, quem que não vai ficar feliz, chegar assim, pastor, olha só, eu quero entregar minha vida para Cristo. Qualquer um dos irmãos fica, poxa, que bênção, vão vibrar. Então, às vezes, irmãos, a tendência da igreja, e quando eu digo igreja, não somente essa igreja, mas a igreja de Cristo em todo lugar, a tendência da igreja é abraçar o indivíduo que mostra interesse pela Bíblia como se ele fosse um crente, ainda que ele não seja. Porque as pessoas pressupõem isso, concluem antecipadamente. Não, poxa, o cara sabe de vida besta, não é possível esse cara não seja crente. Ele já está aí, pastor, tem que batizar esse cara. Aí às vezes a gente vê profissões de fé, às vezes que não, são meio atropeladas, que a pessoa não expressa sua convicção por Cristo e tal, e o cara é batizado a toque de caixa e pronto. Então ele está lá, ele foi batizado, mas ele não é crente e sabe tudo de Bíblia, só que ele demonstra através de seus frutos que ele não é salvo. Falamos sobre isso quinta. Irmãos, é possível saber que alguém não é salvo? Pelos frutos vocês conhecem a árvore. E vimos em 1 de João, capítulos 1, 2, vimos no capítulo 4, que através das atitudes nós vamos perceber quem é e quem não é crente. O objeto do amor, por exemplo, em 1 de João, capítulo 2, se não me engano, a partir do versículo 15, é o 18 ali, se não me engano, João, ele diz para nós não amarmos o mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então veja bem, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, não é crente, irmão. O crente ama o Senhor. 1 de João 5, a partir do versículo 1. Aquele que ama a Deus, ama o que dele é gerado. Nós amamos a Deus. E se amamos a Deus, aí 1 de João 4,19, ao qual nós não vemos, como nós não vamos amar o nosso irmão que nós vemos? E esse amor, irmãos, ele não é meramente um sentimento, como as pessoas costumam ter em mente, o amor pelo próximo. É muito mais atitude. Veja, então às vezes o camarada sabe muito de Bíblia, mas não se importa com o outro, passa por cima de quem quer que seja, sempre lutando pela sua vontade, não a vontade de Deus. Tem interesse, mas não tem fé. Entenda a fé como
comprometimento, essa relação que temos com Deus. Então, irmãos, interesse não é a mesma coisa que fé genuína. Os estoicos aqui, eles demonstraram, olha, a gente quer ouvir mais desse negócio aí, poxa, interessante. Mas isso não era fé genuína. E uma outra verdade a respeito dessa questão do interesse é que você não precisa pregar para sempre para a mesma pessoa, né? Veja, Paulo percebeu, Paulo se conscientizou, olha, eles rejeitaram. Ele foi embora, irmãos. Ele fala que queria ouvir mais, Paulo disse, vai embora, meu. O pessoal rejeitou. Paulo percebeu que eles não receberam Cristo como Salvador. Ele, não, a gente quer ouvir mais. Quero uma discussão filosófica e tal, gostei desse negócio. Mas Paulo, o texto diz que Paulo foi embora. O texto diz assim, versículo 33, e assim Paulo saiu do meio deles. Paulo foi embora, assim, poxa, esse pessoal rejeitou. Vou seguir em frente pregando. Muitos precisam ouvir ainda. Não preciso pregar para sempre para a mesma pessoa. Vou ter que pregar para sempre para ele. Não necessariamente. Terceira coisa que quero destacar, irmãos, é que além da zombaria e do interesse, nós vemos no texto uma outra reação. E essa reação sempre traz alegria ao coração do crente, que é a fé genuína. Veja, todavia chegando alguns homens a ele, creram. A fé genuína, irmãos, é a reação que nós esperamos. Mas veja, não é a reação que nós produzimos. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É a reação que nós esperamos. Você prega o Evangelho esperando essa reação. Mas você sabe que pode vir zombaria, pode vir um interesse que não é fé genuína, mas você espera que venha a fé genuína. É a nossa expectativa. Qual o crente vai pregar esperando outra coisa? Nós esperamos a conversão e a gente prega com essa expectativa. Mas nem todos creem na pregação, nem todos creem no Evangelho. Mas como falamos, principalmente quem prega deve crer. Agora, o interessante nesse texto, irmãos, que diferente de outros relatos que Lucas faz questão de destacar quando são muitas pessoas. Ele diz, e muitos se converteram. Em alguns momentos ele fala até números, depois perde a conta, ele fala muitos. Primeiro quase 3 mil, quase 5 mil, e muitos, e vai falando um montão de gente. Agora aqui, ele diz alguns. E fica a impressão de que foram poucas pessoas. Porque veja, Paulo pregou para um auditório. O texto diz que uns zombaram, outros falaram que queriam ouvir ainda depois, mas teve ainda um terceiro grupo, alguns que creram. Poucas pessoas. Poxa, mas era o apóstolo Paulo, tinha que se converter multidões. Era Paulo, mas teve pouquinha gente. Irmãos, foram poucas conversões. Mas o que traz alegria ao coração do crente? Poucas conversões, muitas conversões ou conversão? O que o irmão acha? O que traz alegria ao coração do crente? Conversão. Seja 1 ou 1 milhão, glória a Deus. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Nós celebramos porque nós somos cidadãos dos céus. Então, se for 1, glória a Deus. Lamentavelmente, eu já ouvi relatos, afirmações categóricas de pastores, não enche o batistério para batizar 1. Negativo. Como assim? Tem número específico? Uma pessoa, irmãos, a se converter deve produzir em nossos corações uma alegria tão grande que por vezes nós somos levados a derramar lágrimas com o convertido. Então veja, foram poucos, mas foram convertidos.
Interessante que dentre eles estava um homem que pertencia ao conselho ali do Areópago, Dionísio, o Areopagita, e segundo a história eclesiástica, como relata Eusébio de Cesareia, esse Dionísio, ele foi o primeiro líder, o primeiro pastor da igreja de Atenas. Paulo pregou, Deus operou, e ali estava organizada uma igreja. Porque a igreja é composta de pessoas regeneradas, biblicamente batizadas. É o nosso conceito, né? Que a gente, por vezes, a gente enfatiza. Então veja, ali estava uma igreja, e havia um potencial pastor. O interessante é que Lucas faz questão de destacar que havia uma mulher dentre eles. Mas por que Lucas faz isso? Provavelmente porque essa mulher também pertencia à alta sociedade. Então ele destaca, estava essa mulher também. Veja que Lucas, na sua narrativa, ele destaca as mulheres em diversas ocasiões. Até no Evangelho segundo Lucas nós vemos a posição da mulher. Irmãos, Bíblia nunca foi um livro machista, mas também nunca foi um livro feminista. Nunca foi. Mas o foco, o cerne, é a condição do homem e a ação de Deus. O homem é um pecador miserável, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E é essa mensagem que Paulo expõe. Paulo não acrescentou nada, Paulo não inventou nada. Irmãos, se Paulo, preocupado com a zombaria, tentasse negociar a mensagem, tentasse fazer alguma outra presepada, irmãos, não haveria essas conversões genuínas. Se Paulo deturpasse, adulterasse a mensagem, olha, vou pregar outra coisa, não pode falar de ressurreição, porque eles não vão crer, não pode falar de juízo, porque tem a questão da responsabilidade moral, e cada um crê de um jeito aí. Então, não pode falar também de se arrepender, porque por quê? Eu estou errado em quê? Não posso falar, não posso ofender. Vou falar outra coisa, irmãos, e quando o evangelho é tirado, e entra um montão de outras coisas, as conversões verdadeiras, elas desaparecem. O desfecho não seria esse, poderia ser um montão de gente se associando, porque onde não tem evangelho, irmãos, tem abraço grátis. Onde não tem evangelho, irmãos, tem um monte de presepada, tem igreja com luzinha rodando, pintado de preto, tem um monte de coisa. Mas o que não tem é a conversão verdadeira, a não ser que o indivíduo, em algum momento, por si mesmo, tendo contato com a Bíblia, ou de repente, num lampejo de lucidez na igreja, alguém pregue o evangelho. Então aí sim, pode ser que haja conversões. Mas onde não há o evangelho, irmãos, o espaço é preenchido com um montão de coisa, até com flash mob. Já ouviu falar nesse negócio? Flash mob, um negócio que o pessoal faz assim, do nada. Fabrício sabe o que é. Tem igreja que o pessoal faz esse negócio do nada, assim, que é isso, meio do culto. Onde não tem o evangelho, irmãos, preenche com um montão de coisa. Flash mob, abraço, daqui a pouco tem um camarada dando um salto mortal, pastor se veste chapolim, tem um montão de coisa, não tem evangelho, vamos inventar alguma coisa aqui, meu irmão, que não tem que falar. Mas onde tem o evangelho, irmãos, se acontecer uma conversão, veja, foram poucos, mas se acontecer uma conversão, é uma conversão verdadeira, porque o evangelho é pregado. Então, o que é preferível? Poucos convertidos ou uma grande heresia e muitos convencidos? É importante que definamos o que queremos, porque às vezes, irmãos, nós queremos apenas acompanhar a multidão, queremos caminhar com os outros irmãos. É lamentável, porque nós vemos que hoje, e eu acompanho os pastores que têm participado de sucessões pastorais, e uma pergunta que aparece nas comissões de sucessão pastoral é essa: o que você vai fazer para a igreja crescer?
Irmãos, hoje, se me perguntassem isso, o que eu diria? Nada. Que isso, pastor? Não vou fazer nada. Por quê? Porque a Bíblia diz que é Deus quem dá o crescimento. Apenas vou pregar o Evangelho. Vamos ser igreja. Só isso. Veja, as pessoas às vezes têm ideias que não vão levar a esse fim. O propósito, o desejo do nosso coração é esse aí, que as pessoas creiam e creiam de verdade. Irmãos, sinceramente, poxa, você prefere falsos convertidos a convertidos, um montão de falsos convertidos, 200 falsos convertidos. Pô, pastor, a igreja está cheia agora, dei valor. Ou um convertido de verdade. Os falsos, 200 falsos convertidos, vai todo para o inferno. O pastor não pode falar de inferno? Pode sim. Na quinta-feira a gente explicou que pode, Jesus falava isso direto. Jesus até fala lá para o pessoal de Cafarnaum: Cafarnaum, está se elevando até o céu, tu vai para o inferno. Que é isso, Jesus? Jesus não era mole não. Então pode falar de inferno sim. Mas veja, as pessoas reagem de forma diferente à pregação. Talvez um dia você tenha reagido com zombaria também diante do Evangelho, como eu já fiz. Lembro-me que uma vez um rapaz pregando o Evangelho, eu já me converti ali com 20 e pouquinho, né? Um rapaz pregava o Evangelho. Eu fui lá, fiz uma piada sobre Jesus. Veja, talvez você já tenha zombado. Talvez você já tenha até demonstrado interesse. Poxa, gostei disso aí. E aconteceu comigo, né? Poxa, que legal. Quero ler esse livro aí. Um rapaz me emprestou um livro lá de religiões, seitas e heresias, né? O evangelho estava lendo. Empresta aí, deixa eu ler. Comecei a ler uns livros aí antes de me converter. Estava demonstrando interesse, mas não era convertido. Alguém ia aos cultos, alguém perguntava: e aí, agora tá crente? Eu não sou crente não, mano. Eu vou lá às vezes. Eu acho até interessante, mas não sou crente não. Veja, mas talvez, pastor, talvez a reação tenha sido fé genuína. A minha eu tenho certeza que foi, né? Após a zombaria, após o interesse pelo estudo, a minha reação foi fé genuína. Mas nem sempre vai ser assim, irmãos. Nem sempre. Podemos evangelizar pessoas que vão cuspir no nosso rosto. Podemos evangelizar pessoas que talvez vão falar: olha, eu gostaria de receber um estudo bíblico na minha casa, e você for lá na casa dela, ela não vai estar lá em casa. Ou vai falar assim: não falei nada disso. Podemos evangelizar pessoas que talvez no primeiro encontro a pessoa diga: eu quero Cristo. E eu me lembro que certa vez num alojamento, no quartel, no horário de serviço, evangelizei um camarada. Ele falou: eu quero Cristo. Ele dobrou o joelho, nós oramos juntos. Que isso, pastor? No horário de serviço, oramos juntos. Às vezes isso vai acontecer, mas nem sempre. Vamos orar. Senhor, te damos graças, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos guia. Obrigado pela tua santa palavra, pois fala aos nossos corações de forma profunda e poderosa. Sem ela, Pai, nós nem sabemos o que fazer nem para onde ir. Precisamos da tua direção a cada dia, Pai. Portanto, continua, Deus, a guiar-nos, a falar conosco e através de nós. Ó Pai, dá-nos coragem, ousadia, Deus, para que, não importando as reações, ainda que nos cuspam como fizeram com Jesus, Deus, que possamos seguir pregando o Evangelho, entendendo que isso vai evidenciar a nossa identificação com o nosso Mestre. Pai, e assim, sigamos com alegria,
falando do teu amor. Ó Pai, é o que eu te peço, desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém.